Boa tarde, meus queridos, boa tarde. Todos vocês que já estão conosco aqui, ligadinhos aqui pelo Instagram. E um prazer ter você conosco ao vivo. Mas essa live fica salva e depois também ela vai ser salva lá no nosso canal no YouTube, Missionária Valéria Dias. Então, como muitas pessoas têm me agradecido, eu vou falar novamente. Boa tarde, mas talvez seja um bom dia. Eu não sei que horas que você vai estar ouvindo essa live, mas o importante é que quando chegar até você, vai estar chegando a graça do Senhor, vai estar chegando a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada para você. É um prazer ter você conosco aqui no nosso canal, onde o nosso objetivo é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de ânimo, de coragem. Então fique conosco até o final. Boa tarde, já está conosco a pastora Isabel Cristina. Gente, que alegria, que honra receber esta amada aqui hoje, que vai estar testemunhando, louvando e muita coisa boa. Então eu quero te convidar para você ficar até o final, porque depois também nós vamos ter a nossa oração. No final nós vamos estar orando por você, por sua casa, por sua família, e todos vocês que já estão conosco, sejam muito bem-vindos para a glória do Senhor. Mas é claro, eu vou te pedir para você já mandar e já ir compartilhando esta live, vai mandando para outras pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder transformador. Poder transformador qual? A minha palavra? Não. A da pastora Isabel, embora seja um testemunho impactante, também não, mas é a palavra do nosso Senhor. E é claro que nós vamos estar aqui falando sobre esta palavra. O que esta palavra tem poder de transformar e de realizar na minha vida e na sua vida. Boa tarde a todos vocês que estão entrando aí. Solange, boa tarde, querida. A paz do Senhor para vocês. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Ele, claro, olha, Ele é o convidado de honra, mas ao mesmo tempo Ele é o dono desta obra. Jesus é tudo nas nossas vidas. Me foi feita uma pergunta sábado. Quem é Jesus para você? Responde aí, quem é Jesus para você? O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Deus soberano. Quem é? Responda aí nas suas palavras e diga assim: Jesus, eu te amo. Durante 31 dias nós ficamos aqui numa série de lives, Jornada de Sabedoria, onde todos os dias nós entrávamos aqui e falávamos: Jesus, eu te amo. Diga aí para Jesus: eu te amo. Senhor, fale comigo. Ele vai falar. Mas agora nós vamos falar com Ele. Vamos juntas? Eterno e bendito Deus, glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Jesus, nós não temos palavras para te agradecer, para bendizer o Teu nome. O que nós podemos dizer nesse nosso vocabulário tão simples, diante de tudo aquilo que o Senhor faz por nós, e ainda mais diante de tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Mais do que fazer, o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus bom, o nosso Deus protetor, o nosso amigo de todas as horas. Senhor, fique conosco nesta live. Senhor, fique conosco e alcance a cada vida que aqui entrar. Senhor, ministra na vida de cada um, aos corações. O Senhor é o Deus que sonda mente e coração. Senhor, eu quero te pedir também pela vida da pastora Isabel, por ela e pela sua família. Senhor, dê graça. Senhor, dê um presente do céu para ela nesta tarde. Senhor, eu quero te agradecer por esta conexão que é só o Senhor que pode fazer por nós. E nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe as nossas vidas. Andréia, me chama depois no privado que nós vamos conversar, tá bom? Vou colocar aqui para você, no nosso caderno de oração, o seu pedido. Amém? A todos vocês que entraram aí, gente, sejam bem-vindos.
para a glória do Senhor. Muito prazer, tem muita gente nova aqui. O meu nome é Valéria Dias, sou missionária na Casa do Senhor, esposa do meu amado pastor Adair Guedes, e temos aí esse trabalho nas redes sociais, onde nós levamos a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Eu quero deixar para você aqui hoje a nossa convidada, gente, que vai estar ministrando, ela também vai louvar para nós. Olha que honra, olha que maravilha. Então eu quero deixar para você aqui 3 versículos que está em Provérbios 16. Coraçãozinho subindo, eu fico toda sorridente porque eu gosto mesmo. É sinal de que vocês estão gostando. E aí, mais uma vez, nós estamos na nossa live, uma pausa para um café. Olha só o que diz Provérbios 16, que tem a ver com a nossa ministração de hoje. Diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. O homem faz planos, mas a resposta final e a melhor resposta que poderíamos ter vem do Senhor. E diz também assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tem outras versões que falam: entregue ao Senhor os seus planos e eles se concretizarão. Fale com o Senhor o desejo do seu coração. O Senhor fez todas as coisas para os seus fins. Aleluia! Glórias a Deus. Então a meditação de hoje ficou em Provérbios 16. Que você possa meditar na palavra do Senhor, que você possa estar constantemente aí falando com Jesus. Dificuldade, que não tem empecilho, que não tem nada que possa nos separar do amor de Deus e da adoração ao nome de Deus. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver aqui que está apontando para mim que a minha convidada entrou, mas eu não estou vendo. Falem para mim aí, vocês estão vendo a nossa convidada, gente? Será que é só eu que não estou vendo? Tem acontecido isso? Ah, meu Deus, ela está aparecendo sim, olha só. Eu estou vendo aqui pelo tablet do meu amor que ele deixou que ela está aqui, mas eu não consigo ver. Mas isso não vai nos impedir. Amém. Pastora Isabel, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, missionária Valéria, que prazer, que honra estar aqui. Ah, não, para tudo, para. Nessa tarde. A honra é minha. A honra é minha, pastora, que alegria que eu tô de te conhecer, de ter podido conversar já um pouquinho com você, saber um pouquinho mais da sua história, essa história tão linda de superação, mas que a irmã vai pregar. Mas, gente, ela não só conta testemunho, ela prega, ela canta. Então, assim, bênção de Deus. Pastora, muito bem-vinda. Estou muito feliz em te receber. Amém, muito obrigada. Prazer e honra é minha, né? De ter recebido esse convite. Nós ficamos conversando, né? Nós somos aqui mesmo de Minas, né? Nós estamos aqui juntas no mesmo estado, então assim, é bênção de Deus, né? E através aí das redes sociais pude te conhecer, né? Então para mim é um privilégio muito grande estar aqui, essa oportunidade de falar um pouco do amor de Deus, de contar o testemunho, né? De falar como o Senhor tem feito, né? Na minha vida, e eu sei que tem feito na vida de muitas pessoas também. Ele continua fazendo, ele não para de trabalhar, né? A gente costuma falar que o inimigo, ele não para, né? As pessoas ficam muito bitoladas nesse contexto aí, nessas frases. Ah, o inimigo não para de trabalhar. Mas eu prefiro falar que o meu Deus não para de trabalhar, né? O meu Deus, ele não para de trabalhar por nós, né? Então, assim, é muito edificante, né? A gente poder testemunhar e falar dos grandes feitos do Senhor. E para mim é uma alegria muito grande te conhecer, né? E saber que você é uma mulher valorosa e que está aí, né, pronta a falar do Evangelho do Senhor. Nós estamos aí, é para isso mesmo. Eu sou Isabel Cristina, sou mineira, né, sou da cidade de Papagaios, Minas Gerais, né? Depois eu vou até falar um pouquinho sobre esse nome aí. Mas hoje eu estou morando em Dores do Indaiá, Minas Gerais, né? Estamos aqui, eu mais o meu esposo, ele é pastor,
Então, nós estamos aqui pastoreando aqui na cidade de Dores do Indaiá, uma cidade muito bonita, e nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor, né? E assim a vida vai seguindo. Tem pouco tempo que nós estamos aqui na cidade, aqui, então ainda a gente está em fase de adaptação, e estamos louvando e agradecendo o nome do Senhor. E Deus tem honrado. Glória a Deus. A gente tem uma história bem parecida. Nós, né, também sou esposa de pastor, e eu entendo perfeitamente, né, quem é esposa de pastor, eu sei que não é fácil, mas é um privilégio muito grande a gente poder ter pessoas, né, que a gente possa ajudar, que possa ouvir, pode estar contribuindo de alguma forma. Então, uma alegria, um prazer, né? Nosso sotaque aí mineirinho é muito bom. E a pastora disse que a gente se conheceu pelas redes sociais. Foi mesmo. Gente, mas isso é muito sério. Nem todo mundo que a gente conhece pela rede social a gente pode contar. E foi assim uma conexão do céu. Eu estava falando isso para a pastora que a gente, quando sente essa conexão, quando sente que Deus está no negócio, porque a gente que está na rede social falando, proclamando o nome do Senhor, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque é sobre Cristo que nós estamos falando, né? Então a gente não sai trazendo qualquer pessoa, mas quando Deus sopra, quando a gente sente assim Deus soprar o nome da pessoa, e foi tão de Deus que já era para ela ter vindo, mas assim, hoje estava marcado, eu creio muito nisso, que hoje estava marcado na agenda do céu, para a pastora estar aqui. E não é todo mundo, porque tem não sei quantos mil seguidores, que pode nos influenciar. Não, não é isso. Quando a gente vai convidar, a gente não olha para esse número. Hoje a pastora, graças a Deus, Deus tem soprado o nome dela aí, vários estados do Brasil, fora do Brasil. Esse testemunho tem impactado as vidas, mas não foi sempre assim. Né? A pastora começou de pouco, mas é Deus que vai fazer. Quando a gente convida alguém, a nossa responsabilidade, como eu disse, é muito grande. E eu fico muito feliz, pastora, porque a gente pode ir vendo, sabe, que a senhora não se deslumbrou com tudo que está acontecendo. Tem gente que, por muito menos, fica impactada. Gente, ela veio como indicação da pastora Ângela Cirino, a doutora Ângela Cirino, que é uma mulher que influencia muitas mulheres, que eu amo ouvir, gosto, acompanho, mas a pastora Isabel, ela continua do mesmo jeito, com a mesma simplicidade. Sabe por quê? Porque ela entende que quem a chamou, quem a comissionou para isso foi Deus. Pastor, então eu quero já começar te parabenizando por isso, por essa grande virtude de não perder o título de serva do Senhor. Amém. Amém. É verdade, né? Hoje eu fico olhando assim, muitas das vezes a pessoa assim, ela cresce rapidamente demais, principalmente jovens, crianças, nesse meio aí que hoje, né, a realidade hoje do evangelho no Brasil hoje, parece que se tornou assim, a sensação do momento. Eu sou evangélico, eu sou gospel, mas a realidade que não experimentou as dores, né? A Bíblia fala que nós somos participantes das aflições de Cristo. Então, assim, a gente precisa de ter aquele preparo, né? Quando a gente tem esse preparo, quando Deus nos prepara, então a gente não vai ficar deslumbrado com as coisas que acontecem, a gente está preparado, a gente está focado, né? Então, assim, hoje eu já quero até deixar aqui, nessa palavra aqui que está em Gênesis, no capítulo 37, para mim uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento, porque é superação. E também a gente vai ver como Deus trabalhou na vida dele, um preparo aconteceu na vida dele, que é José. Né? Gênesis 37 vai falar sobre a vida de José, sobre a trajetória de José, tudo que ele teve que passar. E ele era sonhador. Né? Ele era sonhador. E ele conta esse sonho para as pessoas erradas. Eu costumo falar que a gente tem que tomar muito cuidado para que nós contamos nossos sonhos. Né? Então, assim, a gente vê a experiência e Deus vai revelando para nós a palavra dele. E José ele vai contar os sonhos para os irmãos, e os irmãos não vão entender, porque os irmãos ali já tinham um ciúme, né, por causa de José. A gente vai ver a trajetória dele. Só que José, ele era o preferido, ele não tinha experiência ainda com Deus. Ele era o preferido do pai, mas ele não tinha experiência ainda com Deus. E ele não sabia do propósito que Deus tinha na vida dele.
Então, muitas das vezes, a gente tem tantos sonhos, tantos projetos, né? E a gente começa a falar, a gente começa a contar para todo mundo. Só que nem todos vão sonhar com você. Nem todos vão acreditar nos seus sonhos. Nem todos vão acreditar no seu projeto. Né? Então, eu gosto muito da história de José. E através disso aí, ele vai agora, através de um projeto muito maior que era a vida dele, mas que o projeto de Deus, através da vida dele, era ali proteger mesmo, guardar aquela descendência ali, por causa da fome que viria, né? E José, no final ali, ele vai falar com os irmãos, quando ele perdoa os irmãos e abraça os irmãos, José vai falar assim, olha, não foi vocês que me mandaram para aqui, mas foi a mão de Deus, foi o próprio Deus. Então, assim, quando a gente entende o processo que a gente vive de dor, de sofrimento, de muita humilhação, e assim, igual aconteceu com ele, de prisões, levantes, calúnias, né, da mulher de Potifar. Quando estava começando tudo dar bem na vida dele, que ele fica tranquilo, já vem a calúnia, volta para a prisão. E assim, e eu vejo assim a perseverança. E é o que a irmã falou aí. Por que muitas das vezes as coisas acontecem, coisas maiores na nossa vida, e nós não precisamos deslumbrar, porque nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos os vales e os desertos que nós enfrentamos. Então, se Deus fizer uma coisa grande na minha vida, glória a Deus por isso. Mas se Deus também fizer uma pequena, aparentemente para as pessoas é pequena, se eu tiver 1000 seguidores, só tem 1000 seguidores, porque hoje o que conta é isso. Tem que ser conhecido, né? Tem que ter 1000, tem 1 milhão, mas não, se eu alcanço uma vida com o meu testemunho, eu estou gerando almas, eu estou ganhando almas para o reino, né? Eu estou plantando a semente. Né? Então, assim, é muito importante a gente entender o processo. Porque que muitas das vezes, eu estou falando aqui direcionada por Deus. Eu gosto de falar o que Deus me manda. Por que está vindo tantos escândalos no meio gospel, nesse meio de cantores, pregadores, missionários? Por causa de quê? Porque não teve esse preparo que José teve. Vai passar na prisão, vai passar no vale, vai passar no deserto, vai chorar, vai lamentar. Entendeu? Vai lá pro fundo do poço mesmo, vai lá pro calabouço, igual Jeremias foi, para ter experiência com Deus, para que quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, você não ficar deslumbrado, você não ficar, nossa, eu sou a tal. Não sou nada. Se o Espírito Santo sair da minha vida, eu não sou ninguém. Se o Espírito Santo sair agora de mim aqui, acabou. Eu sou essa Isabel, simplesmente uma Isabel carnal. Por isso que eu gosto muito da história de José, e eu vejo assim, ela muito na minha vida. Né? Então, assim, contando um pouco da minha história, como a irmã falou que eu podia testemunhar aqui, a missionária falou que eu posso testemunhar. Então, assim, eu vim de uma família muito simples. Pastora, mas olha só, sabe o que eu estava querendo ver com a senhora? Se a gente podia, antes de entrar o testemunho aí, eu testemunho, muita gente deve ter ouvido, mas eu não queria. Missionária, faz essa psicanálise, porque Deus vai te honrar nessa área, tá? Deus está falando comigo aqui, que vai te honrar nessa área. Deus vai te usar nessa área muito mais. Muito mais. Porque a nossa mente abre para muito mais. Quando eu quis fazer a psicanálise com a Ângela Cirino, eu já tinha feito uma formação, mas eu falei assim, eu quero mais, eu quero uma coisa de Deus. E quando eu descobri um instituto fazendo a diferença com a Ângela Cirino e a psicanálise mediada, né, baseada na fé e na ciência, eu falei, gente, é o que eu preciso, porque as pessoas chegavam aonde eu estava vendendo caldo de cana, e ali eu louvava o nome do Senhor, começava a cantar ali, pessoa chegava, ora para mim, eu orava ali no meio da rua mesmo, vendendo caldo de cana, pedia para me orar, eu orava, e eu falei assim, Deus, eu queria mais conhecimento, porque eu via que tinha coisa que não era espiritual, era emocional, pessoas feridas, entende? E aí eu falei assim, Senhor, então é minha chance. Só que ou agora eu posso falar um pouco, né, do meu testemunho, eu vim de uma família muito humilde, de uma cidade do interior de Minas Gerais, e a minha família, meu pai, ele era viciado no jogo, né, de baralho. Então, assim, eu vim de uma família disfuncional, uma família que não funcionava bem. O que é disfuncional? Uma família que não funcionava muito bem dentro. Então, era brigas, né? Minha mãe, né, sofria muito nessa área com ele. Ele era um pai bom, mas ele tinha esse vício. E aí, mas o meu irmão cresceu nesse ambiente de jogo, né? Nós crescemos nesse ambiente de jogo. Então, assim, muito pequena ainda, eu já jogava, né? Eu já jogava baralho, jogava valendo. Então, eu cresci nesse ambiente.
né? E eu não tinha Jesus na vida, né? A minha casa não tinha paz. E o meu pai, assim, ele traía muito a minha mãe, então eu via as brigas acontecendo ali, né? E eu coloquei na minha cabeça que homem não prestava, né? Eu coloquei na minha cabeça que se o meu pai fazia isso, então, na mente, né? Agora trazendo um pouco aqui para dentro da terapia, baseado na fé cristã, a gente vai ver trajetórias de traumas dentro da Bíblia também, a gente vai ver isso, né? Acontecendo, né? Então a gente vai ver isso com a irmã de José, né? Que foi violentada, né? Que ela foi abusada, que ela foi estrupada. A gente vai ver isso acontecendo também dentro da Bíblia. E ali eu fui vendo, né, esse contexto dentro do meu lar, dentro da minha casa. Então, assim, eu fui crescendo nesse ambiente. E meu pai, nessa época, quando eu tinha a base de uns 12 anos, mais ou menos, ele ainda ele tinha algumas coisas, através do jogo ele abriu bar e ficava só nesse meio, né? Só no meio desse ambiente aí de jogatina. E aí ele perdeu tudo. Quando a minha mãe descobriu, ele já tinha perdido tudo. Né? E aí, nessa cidade minha é a cidade mundial da pedra ardósia. A cidade de Papagaios era a cidade mundial da pedra ardósia. Então, nessa época, sim, então era uma cidade que ela cresceu muito por causa da pedra, né? E vendia, exportava muito para fora do Brasil. E meu pai abriu, só que nisso aí, com a jogatina, ele abriu essa serra. E quando a minha mãe foi descobrir, a metade da casa, né, ela teve que realmente dar para essa pedreira, né, para essa firma. E com esse dinheirinho ela conseguiu comprar uma casa pequenininha. E eu a lembro que nós passou muita dificuldade. Minha irmã pequenininha, que a minha mãe teve a minha irmã mais nova, quando eu estava com 15 anos. E nós passamos uma vida muito ruim. E eu ia, sabe, como eu estava nesse ambiente de jogo, eu ia, pegava, a minha mãe não tinha como sair para trabalhar, meu pai não tinha dinheiro nenhum, meu irmão, que é mais velho do que eu, também, só nesse contexto de jogo também, nesse ambiente. E eu falei assim, mãe, eu vou sair. E aí eu parei de estudar para sair para trabalhar. E aí eu trabalhava até que um dia não tinha serviço, eu peguei, fui para as portas dos bares, né? Fazia jogo de bicho, e com esse jogo de bicho eu ganhava 5, 6 reais. E eu pegava esse dinheiro, passava no supermercado, comprava 1 litro de óleo e comprava um pacotinho de macarrão. Minha mãe fazia essa sopa de macarrão branco para nós, que é o que tinha. E a minha irmã, muito doente, né, de bronquite, eu lembro disso como se fosse hoje. Sabe, e assim, eu vejo a trajetória, né? Então, assim, depois disso, eu consegui um emprego e fui ajudando a minha mãe, sempre aquele desejo de estudar, mas não conseguia. E fui crescendo nesse ambiente, até que com 17 anos eu conheci meu esposo, né, e casei com ele. E assim, e aí já veio também a luta dentro do casamento, porque como eu não confiava, para mim homem nenhum prestava, meu esposo sofreu muito comigo no começo do casamento, porque para mim todo homem não prestava. Né? Então você vê assim, crenças limitantes, né? Eu vejo acontecendo, acontece comigo e eu dou sequência nisso para a minha vida. Então eu vi isso acontecendo comigo, meu esposo sofreu muito, e nós naquele ambiente também difícil, de muita enfermidade dentro do lar, e até que eu conheci Jesus, até que falaram para mim de Jesus. Né? Quando falaram para mim de Jesus, eu estava com 23 anos, né? Já tinha uma filha, e a nossa vida muito difícil, dependendo de cesta básica da igreja, de pessoas ajudando, porque meu esposo era muito doente, eu também, sabe, sem esperança nenhuma. Né? A minha situação era de quê? De uma pessoa sem esperança, sem expectativa nenhuma que Deus podia fazer alguma coisa na minha vida. Né? E eu conheci Jesus, me falaram que Jesus podia mudar a minha história. Eu pensava em suicídio, eu pensava em morrer, tudo para mim estava difícil, né? Porque eu já vinha desse ambiente, desse lar, né? De sofrimento que eu vivia. E até que nós aceitamos o Senhor, né? E nós convertemos e ficamos servindo o Senhor ali. O Senhor começou a trabalhar na minha vida. Só que a minha família também é de cantores. Eu já cantava no mundo. Eu participava de shows, né? Eu gostava de sempre estar cantando ali no meio da família. E aí, quando eu fui para a igreja, o pastor falou: Isabel, você canta. Né? E você, eu estou vendo que você já está mudando de vida. Se Deus já está fazendo uma obra na sua vida, né? Quando você batizar, você vai começar a ajudar aqui a cantar. E eu comecei a louvar. Só que eu, lá no mundo, eu era aquela pessoa
doida, né? Não ligava com nada, mas quando eu cheguei na igreja eu fiquei retraída, eu fiquei assim, né? Fiquei assim, nossa, o altar, né? Eu tinha muito aquele temor, né? Até hoje eu tenho o altar, não subi de qualquer maneira, não subi, né? Para achar que é digno de estar lá, que tá, não. Eu sempre tenho esse temor com o altar do Senhor, né? Eu faço, Senhor, me dá licença, que eu não sou digna de estar aqui, né? E com isso eu fiquei assim, bem reservada. Louvava o Senhor com muita timidez. E teve um dia que um pastor falou para mim assim, Isabel, Deus vai te pegar pelo cabelo. Mas o que Deus quer fazer na sua vida, vai fazer. Eu recebia convites para ir nas igrejas cantar e eu não queria. Não, para mim basta, né? Eu ajudava na regência do ciclo de oração. Para mim estava muito bom do jeito que estava. E até que um belo dia, infelizmente, eu sofri um acidente. Né, eu quase morri, fiquei 13 dias internada no hospital, né, bati forte a cabeça, braço quebrou muito, tinha que operar a cabeça, tinha que operar o braço. Só que ali eu fiz um voto ao Senhor. Eu falei, Senhor, se o Senhor mudar, né, o contexto aqui dentro desse hospital e médico não colocar a mão em mim, o Senhor operar, né, agir na minha vida, e eu vou testemunhar onde o Senhor quiser me levar, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou falar, eu vou fazer. Só que eu quero que o Senhor tire todo medo, toda a timidez. E aí, realmente, aquilo ali aconteceu. Fiquei ali, o médico... eu tinha que passar por cirurgia plástica na cabeça, né? Essa parte minha aqui é funda, né? Tá bem marcada aí para os irmãos verem, né? Tem que ir para dentro, não nasce cabelo, né? O braço ficou meio torto. Então, assim, foi um processo muito doído, né? E ali também eu pude ver. Quando eu saí dali, foi um processo muito longo de recuperação. E aí, quando eu fui louvar o Senhor na igreja, quando eu ganhei a oportunidade, uma irmã, né, enquanto eu estava louvando, uma irmã teve uma visão de um óleo sendo derramado na minha cabeça. E desde aquele dia em diante, nunca mais eu fui a mesma. Né, aí eu passei a ter ousadia. Eu passei a ter ousadia, igual eu estou aqui, né? Eu louvo, eu vou falar do amor de Jesus sem ter medo, né? Com autoridade, com ousadia, porque o nome de Jesus tem poder. A Bíblia fala que em nome dele a gente pode fazer proezas no nome dele, ganhar almas. Então, assim, Deus me encheu, né? Deus mudou aquela Isabel tímida. E eu comecei a louvar, comecei a pregar, comecei a sair para os lugares, né? Para cantar. Só que veio o processo da cidade, do interior. Né? Muitas pessoas que estão aqui ou que vão ver depois, muitas das vezes as pessoas julgam hoje. Nós estamos numa geração que julga pela aparência, julga pelos status, né? Julga se você tem condições, se você é bem ou não, né? Financeiramente, né? Se você é bonita ou não, se você né? tá estourado nas redes sociais ou não, senão você não tem nenhum valor. Né? E eu fui para esse meio, né? E não fui rejeitada pelas pessoas de fora. As pessoas de fora me procuravam, pediam para me cantar no meio da rua, eu cantava no meio da rua para pessoas, e pessoas chorando, Isabel, canta para mim aqui, sabe? Eu não sabia o que Deus estava fazendo, e eu já vi as pessoas chorando assim, eu orava, só que no meio nosso, é o que aconteceu com José. José foi rejeitado por quem? Foi vendido por quem? Pelos seus irmãos. E eu fui experimentar essas dores, né? E comecei a sair para cantar, mas só que como eu vim de uma cidade pelo nome de Papagaios, né? Eu quero contar e registrar isso aqui bem registrado, que eu sei que vai servir para alguém que prega, para alguém que canta e está com o seu ministério, e você é desprezado, você é menosprezado. Eu chegava nos lugares, se tinha alguma cantora, né, mais conhecida do que eu, ali eu ficava. Né, ali eu ficava, e aí de repente eu ganhava ali uma oportunidade, e logo já falava, vamos ouvir a Isabel de Papagaios. Eu não cantava ainda de dupla. Vamos ouvir a Isabel de Papagaios. Aí muita gente já começava a zombar, porque ao invés de falar, vamos ouvir a Isabel da cidade de Papagaios, não, já falava papagaio. Ah, será que a Isabel está de verde? A Isabel não está verde. E aquilo ali era zombaria total, isso dentro da igreja. Então, meus irmãos, eu vim de uma coisa assim, de um processo, desde lá de trás da infância, de muita superação. Você entendeu? De muita superação. E eu sei que Deus já tinha um projeto comigo, já me conhecia. Antes do ventre, o Senhor já me conhecia. O Senhor já tinha um projeto na minha vida. Porque se eu fosse olhar, eu tinha largado tudo. Tem tantas pessoas largando a igreja porque foi zombado, porque o irmão não cumprimentou com a paz do Senhor, porque eu não ganhei a oportunidade, né? Eu sou muito verdadeira no que eu falo. Eu falo daquilo que eu vivi e do que eu vivo. Eu prego o que eu vivo. Eu conto as experiências, não a experiência dos outros. Eu conto a minha experiência. E aí começou a zombaria. Vamos ouvir a Isabel. E aí, de repente, eu fiz uma dupla. Nós chegamos a gravar um CDzinho simples e começamos
sair para cantar em vários lugares. E eu não pregava ainda, né? Só que o pastor falava assim, olha, para nós trazer, uma de vocês vai ter que pregar. E a minha companheira era mais tímida, ela falava assim, então, Isabel, você prega. Eu falei, Deus me dá o dom da palavra. Deus me dá o dom da palavra. E fui buscar. Né? Fui buscar. Deus já me usava na profecia. E aí eu falei, Deus, eu quero o dom da palavra. E fui buscando, fui buscando. Né? E o Senhor começou a me usar na palavra. E aí eu deixava Deus me usar. Pegava a história, só pregava a Bíblia. O Senhor, é a Bíblia que eu vou pregar, me revela a palavra. E aí eu pregava e tal, e as pessoas gostavam, mas muitos lugares que nós íamos. Por incrível que pareça, né? Até dentro do nosso próprio ministério, no nosso campo, né? Que eu estou, né? Chegava nos lugares e aí já falava, vamos ouvir a dupla de papagaio? E e era zombaria, e era crítica. E eu me lembro que um dia, né, eu não tenho mágoa, eu conto isso como experiência, como testemunho, que isso não me parou, sabe? Derrota, né? Porque vai haver tempos na nossa vida que não vai ser só vitória, irmãos. Vai haver tempos de derrota. E a derrota faz com que nós perseveramos. A vitória está não é em vencer, mas em perseverar diante da derrota ou da adversidade. E eu me lembro que um dia nós fomos para um congresso na sede, né? Eu acredito que tem até uma dupla aqui que é do campo, né? Tem mais pessoas aqui que já me deu oi aqui, que é do campo aqui, né? Que eu pertenço. E eu lembro que teve esse congresso muitos anos atrás. E aí só foi gente famosa, né? No nosso meio aí. Foi só gente conhecida. Tava lá Cassiane nesse evento, né? Tava Flor de Lis na época, né? Nossa, tava Marcelo Dias e Fabiano. Então tinha muita gente nesse dia. E nós fomos para ficar lá o dia inteiro. Mas ela foi sem nada, né? Sem expectativa de cantar nem nada. E nós nem pedimos. Só que teve uma irmã que gostava demais de nós, mandou o pedido lá para cima. Quando mandou o pedido lá para cima, e tinha o quê? Umas 2.000 pessoas lá dentro e cá fora, né? Muita gente nesse dia, era um congresso grande, né? Nós só tinha ido participar. Só que aí esse pastor, na época, ele foi, né? E tinha falado, ó, vamos ouvir esse clã, foi falando quem ia estar cantando. Ah, chegou um papel aqui, e depois da Ciclana e Bertana cantar, nós vamos ouvir a dupla de papagaio, Isabel e Marta. Né, para que a minha companheira caiu no choro, porque a metade ali da igreja, né, tinha umas 2.000 pessoas, a metade das igrejas começou a rir de nós. Né? E aí o pastor ainda fez questão de falar, olha, não pode escrever dupla de papagaio, não, porque elas não é verde, tem que escrever dupla da cidade. E a recepcionista fez questão, depois de contar para nós que ela tinha escrevido a cidade. Então, acredito assim, que aquele dia ele falou assim, para que você está querendo vir cantar aqui, se hoje aqui só tem gente grande, gente importante? E quando ele falou isso, ela começou a chorar, a minha companheira começou a chorar. E eu falei com ela, ó, não vamos chorar, não. O playback está aqui, vou deixar lá e nós vamos subir lá e vamos louvar o Senhor. E aí todo mundo rindo. E aí, quando nós subimos, ele pegou o microfone, sabe? Eu vi assim, até com má vontade, né? Mas ele teve que dar oportunidade, né? E aí, eu lembro que eu até cantei, nós cantamos o louvor, Daniel, Samuel, você é especial. Mas antes de cantar, eu falei, olha, paz do Senhor, Jesus, meus irmãos. O pastor falou aí, a dupla de papagaio. Mas só que a Bíblia fala, todo ser que respira louva o Senhor, papagaio, periquito, todo ser que respira louva o nome do Senhor. Aí o povo começou a glorificar, porque eu não abaixei minha cabeça, não desfiz, não falei, não fiquei com mágoa, não fiquei com raiva, nós louvamos na unção. Nós louvamos e Deus honrou. Quando nós acabamos de louvar ali, pessoas, né, pastores ali, já só parabéns. E teve pastor que depois falou assim, olha, parabéns, que ousadia, porque se fossem outras pessoas, não tinha nem subido lá. Né? E vocês foram corajosas. Né? E depois disso, a minha amiga até desanimou, né, e não quis mais continuar, porque aonde nós ia, né, era sempre isso, né, era zombaria. Eu continuei louvando a Deus, né? Continuei indo nas igrejas, ela parou e eu continuei, falei assim, não, vou continuar, não vou parar. E aí eu comecei a ser chamada, né? E muitas das vezes ainda existe isso, né? De falar, vamos ouvir Isabel de papagaio, mas ela não tá verde,
né? A roupa dela não tá verde, eu não ligo, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu sei de onde que Deus me tirou, né? E não é isso que vai me parar, né? E através disso eu comecei a louvar o nome do Senhor, comecei a louvar, mas só que sempre indo na igreja simples, né? E nunca cobrei para poder estar cantando ou pregando, sempre é a despesa de viagem. E se a igreja puder me abençoar com oferta para o meu ministério, para comprar roupa, para me cuidar do meu cabelo, amém. Porque eu aprendi assim, de graça receber, de graça vos dais. Então, acho assim que a igreja, quando ela tem condições, que é uma coisa que eu vejo sempre que tem muita coisa disso aí, né? Cantores cobrando 10, 20, 30, 40 mil para cantar ali 3 louvores, eu não acho justo isso, né? Porque Deus, sei de onde que Deus me tirou. Então eu sempre faço isso, sabe? Louvando o Senhor com alegria e vou aonde o Senhor me mandar. Só que, devido a isso, continuando, né? Aquela luta dentro de casa, né? A luta dentro de casa para vencer, para guerrear. E eu pensei em voltar a estudar. E não tinha condições nenhuma. E aí meu esposo foi e comprou essa carretinha com todo o equipamento ali dentro, ali, com engenho de cana, né, do caldo de cana ali para poder fazer. E aí nós compramos até de um pastor que era nosso na época. Ele falou assim, olha, vai que a Isabel mesmo para tomar conta. E eu tinha acabado de fazer o EJA e tinha acabado de formar, né? Eu tinha acabado de formar ali o ensino médio. E aí eu sempre estava procurando, tinha feito uma formação, eu falei assim, não, mas eu quero mais. E aí eu falei assim, você sabe de uma coisa? Eu vou vender caldo de cana. Vou vender caldo de cana e fui lá, sabe? Falei assim, você quer saber uma coisa? Não quero nem saber. E usei minhas redes sociais fazendo gracinha, convidando o povo, vem pro caldo de cana da Bel, porque eu precisava daquele dinheiro para me pagar a minha formação. Né? Eu falei assim, gente, eu preciso. E comecei, comprei uma motinha, uma cinquentinha velha, ela dei conta de comprar, e aí eu fazia faxina na parte da manhã, depois do almoço já tava lá em frente ao supermercado, ali de Papagaio, Super Show, que era o maior, que é o maior ali da cidade, colocava ali, com sol e com chuva eu estava ali, e as pessoas chegavam, e aí pedia oração, eu orava, e aí eu usava as redes sociais, né? Eu até coloquei aí no meu feed aí, tem até alguma gracinha, eu fazendo alguma gracinha com alguma carinha nervosa. Ô, vida, vem pro caldo de cana da Bel, porque eu precisava. Sabe que as pessoas falam comigo? Eu vim aqui hoje só para você orar para mim por causa daquela carinha sua. É a estratégia que Deus me deu. Né? Foi a estratégia que Deus me deu para mim poder, né, conseguir pagar minha formação. Foi a estratégia que Deus me deu. Né? Meu esposo trabalhando, eu trabalhando, mas eu precisava. Falei assim, Deus, meu esposo não dá conta, não tem condições de manter. Né? Então eu preciso me virar. E eu fui trabalhando, fazendo faxina, e aí não parava. E fazendo o caldo de cana, e até que aí... Por fim, a cana parou, né? O lugar que vendia tinha parado, eu continuei. Né? Deus foi abrindo porta para mim, eu continuei fazendo as faxinas, fui pagando até, né, que o meu esposo, né, foi enviado para aqui, para Dores do Indaiá. E aí, nisso aí, eu falei, Deus, como que eu vou fazer? Eu estou acabando o estágio, ainda quase não tem ninguém ainda como cliente, como paciente. E eu confiei no Senhor, falei assim, está nas tuas mãos. E por incrível que pareça, né? Por incrível que pareça, Deus, quando alguém encerra comigo, ou não tem condições mais de fazer a terapia, que eu também não cobro caro, né? Eu senti isso no coração, coloco sempre que dá para as pessoas ter condições de fazer. E aí o que acontece? Quando um encerra, sempre tem outra para mim poder cobrir a formação. E hoje, para a glória do nome do Senhor, acabei de pagar a formação da psicanálise e agora já vou começar a pagar a especialização. Então, sabe, missionária, eu aprendi que aquilo que vem fácil, você não dá valor, sabe? Então, se for preciso hoje, eu voltar para o caldo de cana, para mim continuar com os meus sonhos, com meus projetos, eu volto, coloco aqui, ó. Coloco aqui no Dores do Indaiá, aqui vou caçar um ponto de referência, vou para lá, vou orar, vou cantar e vou ganhar o meu dinheiro, porque é um dinheiro, não é roubado, é um trabalho digno, só que as pessoas hoje, infelizmente, elas valorizam só o que a pessoa tem ou o que a pessoa é. Infelizmente, até no nosso meio. Né? Então, assim, eu vim dessa sequência de muitas provas, sabe? De muitos desafios, de muita zombaria, de muito levante, sabe? De pessoas mesmo menosprezar, falar que não ia dar em nada. E o que ficou guardado, né, na minha memória foi um dia que
Nós fizemos um DVD pequenininho quando nós lançamos o CD. E um pastor virou para mim e falou, no altar, ganhou oportunidade e falou, vamos ver se vai sair alguma coisa boa aqui de papagaios. Vou citar para vocês o mesmo que citou Natanael quando ouviu falar de Jesus. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa boa de papagaios? Vamos ver se a Isabel vai dar em alguma coisa. E para honra e glória do nome do Senhor, hoje eu estou aqui com você, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, falando que Jesus é bom, que Jesus faz, né, que Jesus transforma, e que a gente tem que entender que Deus ajuda aquele que é esforçado. Muitas das vezes as pessoas param no meio do caminho por causa da dificuldade. Ai, Isabel se levantou contra mim. Ai, a irmã me chamou de feia, a irmã me falou que eu tô gorda, que eu tô magra, que eu tô isso, que eu tô velha, que eu tô aquilo. Gente, prossiga, porque para Deus fazer não existe aparência, não existe idade, não existe vida financeira. Quando Deus quer pegar, Ele pega. Quando Deus quer usar, Ele usa. Quando Deus quer soprar o nome, Ele sopra. Quando Deus quer fazer e fazer a roda girar, Deus faz girar. Então hoje eu posso ver, sabe, o trabalhar de Deus na minha vida. Então eu vejo assim, sabe, eu falei, Deus, se eu fosse olhar, eu tinha parado de ir na igreja, porque foi lá de dentro a rejeição. Só que quando eu vejo a Bíblia, Jesus foi rejeitado. Enquanto operava milagres, os mesmos que ele operou milagre, depois falou, crucificam. Eu não sou melhor que Jesus. Então, por que muitas das vezes as pessoas que nós vimos hoje, nesse ambiente nosso, né, trazendo escândalos, ou de repente caindo, não aguentando mais a luta, é porque não passou pelo processo. Então, você tem que passar pelo processo a um degrau, um após outro. Eu glorifico a Deus por todo esse processo de dias chorar, de dias de falar, Senhor, como é que pode? O que é que eu fiz para essa pessoa me maltratar assim, me desprezar? Mas eu fiz o que Jesus falou. Eu orei por aqueles que me perseguiam. Né, irmãos? Bíblia aqui, né? Quando a gente ora pelos que nos perseguem, Deus, a Bíblia fala que nós colocamos aqui um monte de brasas vivas sobre a nossa cabeça. Isso é algo espiritual. Quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, quando nós bendizimos com palavras, todas as vezes que eu era humilhada, eu subia no altar, louvava o nome do Senhor, pregava e depois eu falava, Deus abençoa. Teve um dia que teve um pastor que humilhou nós tanto, que nós não fomos nem convidadas para cantar lá. O irmão falou assim, vamos lá com nós. E aí nós foi lá, louvar lá. E aí, sabe, ele falou assim, vamos ouvir uma dupla aqui com o cantor aqui, vamos ouvir essa dupla então. Vamos ouvir. Essa é lá de papagaio. Mas elas não estão verdes, não, viu, irmãos? E nós de novo, novamente. Vai, Isabel, lá novamente, cantar, louvar. E aí nós louvamos não só. Quando foi à noite, um outro pastor que viu nós falou assim, olha, vocês não querem ir na cidade aqui? Não, minha cidade aqui pertinho, enquanto o irmão fica aqui, vocês vão lá, seu esposo está aí com vocês, vão lá comigo? Aí esse pastor que menosprezou e zombou e fez a igreja rir novamente, ele falou assim, não, essas mulheres são diferentes, elas vão ficar aqui que tem unção, né? Que tem unção, olha, batismo com o Espírito Santo, renovo, pessoas chorando, nós vamos ficar aqui, elas vão ficar aqui. Então, irmãos, Deus honra, Deus honra. Só que o que acontece? Hoje eu quero aplausos. Hoje o povo está com a mente tão doente, nós cristãos, se nós não vigiarmos, nós estamos com a mente tão doente, se eu começar a cantar e pregar, eu tenho que ter 1 milhão de seguidor, não, tem que curtir, ninguém pode falar mal, tem que falar comigo aí, que, Isabel, você cantou ruim, você pregou ruim, tô nem aí, gente, eu sei quem eu sirvo, você entendeu? Então, nós precisamos ser curados. Né? Nós estamos num contexto que nós não queremos ser perseguidos, nós não queremos ser humilhados, nós não queremos ser zombados, né? Eu tenho que receber aplausos, por isso que hoje a maioria das pessoas estão desanimando, estão parando. Eu não posso sofrer, eu não posso ficar deprimido, eu não posso ter depressão, não posso ter ansiedade. Né? Então, por isso que eu quis até estudar missionária, para mim poder falar e trazer até palestra. Eu trouxe uma palestra para algumas irmãs aqui, e foi algo tão profundo, que tinha uma irmã que ela
estava muito assim, depressiva mesmo. Só que na hora da oração ali, eu fui orar por ela e Deus me revelou. Falou assim, olha, não é só emocional. Na hora que eu falei isso, eu falei, irmãs, levanta a mão. Eu falei assim, é também espiritual. Deus já foi me revelando. Fizeram isso, 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 isso. Ela já caiu ali possessa e aí depois ainda vomitou. Aí eu fui, ainda falei com ela, está vendo o emocional é diferente do espiritual. Então hoje eu trago palestras, né? Eu trago louvores, né, terapêuticos, eu posso falar, né, eu procuro estudar a Bíblia profundamente, quando Jesus, né, realmente ele está trabalhando no espiritual e quando realmente é emocional. A gente vai ver profetas da Bíblia, né, desejando a morte. Elias enfrenta, né, 450 profetas de Baal, mas depois ele vai fugir de quem? De apenas uma mulher. Ah, Senhor, para mim já basta. Elias estava o quê? Quando ele foge, esconde. Isso é normal. Então, nós temos um contexto hoje, ensinamentos errados, né, que não pode ficar deprimido, que não pode ficar depressivo. Temos que ter discernimento do que é depressão e opressão maligna. Então, assim, sabe, eu aprofundo mais o tanto que eu posso. Quando eu estou no lugar, eu procuro olhar o ambiente, trazer os louvores certos, a pregação certa, ver o que, que o Senhor quer agir ali, se o Senhor está curando a alma, né? A alma ali, se o Senhor agora quer fazer uma libertação no mundo espiritual, na vida daquela pessoa. Então, assim, é muito profundo, mas eu tive que passar pelos desertos. Eu tive que passar por coisas que teve dias de falar, Senhor, tem misericórdia. De pessoas falar assim, não, você não prega aqui mais não, porque você pregou eu preguei a palavra, você não prega aqui mais. Você não canta aqui mais. Sabe, você não sobe aqui no altar mais. E eu, glória a Jesus! Eu falei assim, porque se eu não incomodar os fariseus, os espíritas, tá errado, Senhor, porque eu só me incomodava. Sabe, a palavra ela tem que fazer isso, a palavra ela tem que trazer cura, e ela tem que trazer confronto, ela tem que trazer confronto à nossa alma, sabe? Então eu aprendi assim, ó, na rocha e na palavra que é Jesus, sabe? E o Senhor, assim, agiu profundamente na minha vida. Então esse é meu testemunho, assim, de poucas coisas que eu tô vivendo, que eu tô contando aqui, de poucas coisas que eu vivi, sabe? E eu posso falar que o Senhor, ele é Deus. O Senhor, ele curou a minha alma, e me libertou do cativeiro, né? Desse cativeiro tão triste que eu vivia, né? Que eu achava que para mim não tinha jeito mais. E Jesus falou assim, espera aí, Isabel, eu vou mostrar o que eu vou fazer na sua vida, né? E hoje eu tenho alcançado vidas, né? E como o Senhor também tem colocado pessoas na minha vida, como você, missionário, como você na minha vida, tá? Você, assim, diante de Deus, já fiz lives com várias pessoas, mas assim, eu tô sentindo arrepio, sabe, na alma, que eu tô sentindo aquela coisa gostosa, porque, assim, eu vejo o presente de Deus, né, para minha vida, sua vida, como presente para mim, tá? Eu vejo assim, Deus vai agir, né? Eu acredito que você vai fazer e que Deus vai te usar nessa área. Tá? Deus vai te usar com grande força, né? E Deus, ele faz isso, né? Ele quer que nós tenhamos mais conhecimento. Se nós podemos conhecer mais, vamos conhecer, vamos estudar, aprofundar, não esquecendo que o Espírito Santo de Deus é que revela tudo e é ele que capacita. E quando nós buscamos o conhecimento e ele nos capacita, aí a gente vai ver o Deus operando maravilhas, porque, né, em Oséias vai falar, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente vai ver, né? Quanto mais a gente aprofunda na palavra e em conhecer a Deus, a gente vai ver Deus também nos preparando para coisas maiores e melhores. Então, assim, só tenho que te agradecer, né, por tudo e por essa oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre a minha vida, sobre a minha história, né? É uma história parecida com a de José. Eu identifico com a história de José, né, de desprezo, né, de tudo, né, de levantes, mas é que eu sei que foi para um propósito maior. Hoje eu posso pregar para a minha família que é uma família assim, bem complicada, né, de vício, né, assim, de idolatria, mas eles aceitam, me chamam para poder orar por eles. Então eu vejo Deus, sabe? Um povo que não gostava de crente, eu detestava crente, né? Eu detestava crente.
né? E hoje eu estou aqui glorificando a Deus, então eu vejo o tanto que Deus fez na minha vida, né? Não é o muito, é o pouco que eu vejo que Deus fez, que para mim é muito, e talvez para alguém não é, mas para mim é muito. Que delícia! É muito bom ouvir esses testemunhos que a gente vê, né, que esse é o poder do nosso Deus, o poder transformador. E a gente vê a pastora, né, que entrou aqui depois, ela é psicanalista, tem outras especializações, mas a gente vê, sente quando ela fala, a gente sente que não foi somente aprendido nos livros, né, foi aprendido mesmo na vida real, desde pequeno. Gente, pensa bem, quantos motivos, isso só um pouquinho do testemunho, né, pastor? Só um pouquinho. Eu acho que ela está... Só um pouquinho. Uma parte muito pequena do que ela contou. E quantos desafios, quantos obstáculos, quantos motivos que ela tinha para falar, aqui, Jesus, ó, eu tentei, o senhor viu que eu tentei. E não tem jeito, né? E ela não desistiu. Essa palavra veio hoje para te encorajar. Quando eu ouvi o testemunho da pastora, gente, isso me trouxe realmente mais ânimo, mais coragem. E eu creio que Deus tem soprado o nome da pastora para ela contar esses testemunhos, porque a gente não tem nem noção de quantas pessoas hoje, talvez você que está aqui ao vivo conosco, talvez você já estava pensando em desistir, talvez você falou assim, eu vou só entrar por entrar, mas na minha vida não tem mais jeito. E Deus ministrou no seu coração. Por isso que Deus permitiu ela passar por coisas. Tem coisas, tem processos que a gente passa que a gente não entende. Ela falou ali, hoje eu entendo, né? Hoje estudando, ela entende muita coisa que ela passou. E aí eu quero te convidar, sabe? Abra mesmo o seu coração, pegue essa palavra. Eu falo que Deus não tem filhos preferidos, prediletos. A pastora Isabel contou esse testemunho, gente. E aqui, assim, claro que fica mais fácil. Não sou eu que estou vivendo, a dor não foi comigo, não foi na minha alma, né? Então, é mais fácil. Mas ela sentiu na pele. Ela sabe, ela conta a história de José, mas se colocando no lugar. E quem sabe você também não está passando por isso, pensando em desistir, mas acontece o seguinte, Deus está te preparando, está te forjando. Então, assim, eu ficaria ouvindo aqui, pastor, a tarde toda. Eu sei que Deus te curou realmente. Amém. Né? Amém. A gente sente isso, né? Amém. Essa cura não está só assim por cima, uma casquinha. Verdade. E Deus permite essas coisas. Eu conversei com uma amiga, eu até vou fazer um vídeo, Deus está me cobrando para fazer isso, pastora, porque eu creio que mesa cura. Eu creio no poder da mesa. Não é apenas um móvel na sua casa. Meu marido, olha, gente. Obrigada, meu bem. Pastora Daí é meu esposo. Glória a sempre estamos pensando. Obrigada, meu amor. Então, eu estava falando com uma amiga, pastor, olha só, eu tenho aprendido muito nessa trajetória, o que eu devo fazer? Mas sabe o que eu tenho aprendido? Eu creio que na sua vida também você aprendeu muito isso, com essas vergonhas, a gente aprende também o que não deve fazer com o outro, né? Verdade. Demais. Demais. Porque muitas das vezes a pessoa, Deus exalta ela, né? E Deus faz ela assentar no meio dos príncipes, né? E aí, de repente, ali ela começa a menosprezar, ela começa, né, a desfazer. Então, por isso que a gente vê, né? Muitas das vezes, pessoas, né? De repente, alguém falando mal a pessoa era tão humilde, a pessoa era tão simples e agora nem cumprimenta, a pessoa agora nem a lembra que a gente existe, não gosta que nem chega perto. Então, assim, a gente vê isso. Então, quando eu não quero que faça comigo, jamais eu vou fazer com alguém. Né? Então, assim, quando dói em você, então você vai pensar duas vezes em fazer com o outro.
né? Então, assim, eu aprendi isso desde lá de pequena. Minha mãe sempre trouxe para nós esse caráter, sabe? De ter esse caráter. Olha, jamais chama alguém de feia, jamais chama alguém disso ou daquilo, não menospreza alguém, por nada, por nada, por nada. Então, assim, quando eu vi acontecendo isso comigo, principalmente nas igrejas, eu falava assim, como que pode? Pessoas feridas ferem pessoas. Então, eu ficava, hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Falei assim, gente, para esses pastores, né, e até pessoas fazer isso, cantoras, né, olhava para a gente assim, ó, porque a gente nem tinha nem roupa direito, né, aquelas roupas chiques de cantora. Aquelas roupinhas, chegava a pegar roupa emprestada com irmã de igreja para me poder ir, que eu não tinha condições, né? E chegava daquelas mulheres com aquelas roupas e já olhava com aquele olhar, sabe? Eu falava assim, gente, pessoas feridas. Pessoas que não teve ensinamento, educação em casa pelos pais, né? Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, hoje eu entendo, assim, com certeza foi zombado, né? Com certeza foi uma criança mimada, que o pai dava tudo e fazia o que queria, e que fazia coisas erradas, e os pais passavam as mãos, né, na cabeça. Por isso se tornou pessoas assim de menosprezar e achar que a gente virava ali o palhaço, né, o bobo da corte ali na hora ali. Né? Então, assim, eu vejo que são pessoas com essa deformação no caráter. Então, a gente estudando, aí a gente vai ver, né, que realmente são pessoas que ou foram muito feridas, ou que realmente foram ali mimadas, que isso vem da infância, mimadas, e depois, né, acha que pode usar, né, as pessoas para ferir, ou para levantar o ego de outras. Né? Ali eu era titulada assim, a de papagaio, né? A de papagaio, não tá de verde, não tá assim, não tá aquilo. E eu tinha que mostrar que eu cantava, né? Que eu cantava bem, que Deus estava no louvor, para mim receber algum elogio. Só que aquilo ali eu acabava de cantar, fazia o que eu tinha que fazer para Deus perfeitamente. Na hora que eu subi, ele falou assim, Deus, o Senhor está comigo, segura na minha mão, Jesus, segura na minha mão, Espírito Santo, o Senhor estando comigo, não quero nem saber. Fazia o que eu tinha que fazer, glorificava a Deus e ia embora, sabe? Ciente que eu fiz o que Deus tinha mandado fazer, que era louvar o nome dele. E pronto. Sabe, eu não olhava para quem estava fazendo isso comigo. E hoje eu entendo que eram pessoas feridas. Pessoas feridas ou que foram mimadas demais, né? E aí a gente tem que tomar até cuidado. Para quem tem filho aí, né? Eu já deixo isso aí, toma cuidado, né? Não mime, não aprenda a falar não para os seus filhos. E quando eles tiverem esse tipo de comportamento, que a gente vê bullying nas escolas, a gente vê isso aí muito aí, até crianças falando em suicídio, que não quer mais viver com de bullying. É por causa de quê? Porque não foram ensinados em casa. Né? E aí, o que é que você faz? Você está matando a pessoa. Que a palavra, ela mata. A palavra, a Bíblia vai falar que a palavra ela tem poder de trazer vida e morte, abençoar e amaldiçoar. Né? Então, é muito profundo, né, missionário? É muito profundo, né? E a gente deve buscar ter esse respeito com as pessoas, né? Ter esse respeito, que é o que tem faltado muito. É verdade. Meu esposo costuma dizer que a nossa vida é igual uma roda gigante. Tem dia que você está por cima, tem dia que você está por baixo. A gente não deve humilhar ninguém, independente de qualquer coisa. Né? Hoje está sendo muito assim, liberado. Sabe? Antigamente tinha um respeito. Os pais punham isso respeito. Hoje está difícil. Olha que linda que entrou, minha pastora amada, Cássia Dias, lá do Rio de Janeiro. Ela esteve ministrando também numa live conosco. Inclusive, olha a pastora Isabel, ela falou uma coisa muito importante que eu não esqueço, sobre o fruto do Espírito. O que você está espirrando nas pessoas? Verdade. É isso que a gente acabou de dizer aqui. Será que as pessoas têm sentido prazer de estar perto de você? Será que você tem podido levar coisas boas, levar paz para as pessoas? Não é igual a pastora Isabel hoje, o testemunho dela está aí. Gente, quem está soprando o testemunho dela é o próprio Deus. Porque a gente pode ter alguém que nos ajuda, mas é o Senhor que sopra, é Deus que faz. Por quê? Porque a gente vai pelos desafios aí. Ela disse que quando ela começou a vender o caldo de cana, vai me corrigindo aí, pastora, mas que a senhora pregou aqui, paravam pessoas querendo oração. Isso. Ela podia falar, não, aqui eu não vou orar, não, ou ficar com vergonha, ou falar, volta outra hora.
ela abençoava outras pessoas. E com isso, o Senhor foi abençoando a vida dela. Quanta experiência ela foi tendo. Talvez para trabalhar numa área que ela nunca tenha imaginado. Talvez não foi propósito, não foi desejo desde criança, né? Deus foi colocando isso no coração dela. Olha como é que é importante a gente trabalhar para o Senhor também, fazer com amor, acolher. Eu imagino que você tenha atendido pessoas chiques, bem vestidas, embora não com vergonha. Mas eu imagino que talvez o público maior de te pedir oração, de te pedir uma ajuda, tenha sido o povo simples. Sim. Sim, chegavam pessoas, né, mulheres, falava comigo, ó, você pode orar para mim? Aí ficava sem graça, né, ficava sem jeito de falar ali, mas você pode? Eu falei assim, não, oro para você agora. Então, assim, sabe, eu não esperava para depois, não, sabe? E se chegasse alguém pro caldo de cana, que ia ficar esperando arrumar o caldo de cana, o copo de caldo de cana. Mas eu impunha as mãos ali na hora, e tinha até uma farmácia perto, e tinha uma menina que trabalhava lá, e nessa farmácia, e ela parou de moto, quando ela saiu, né, ela parou de moto e tá assim, Isabel, eu senti de você orar para mim, sabe? Eu tô vendo você na sua rede social, e aí você é crente, né? Então, você ora para mim, aí depois você lembra do meu nome, eu vou orar para você agora, se você aceitar. Ela em cima da moto, eu já impus as mãos sobre a cabeça dela e já orei e tal. Depois a irmã dela foi lá também, lá na minha casa. Você orou para minha irmã e ela se sentiu bem. Ela falou que até dormiu melhor, né? Então, eu vim aqui também para você orar para mim. Aí mas o meu esposo naquele dia orou para ela também, sabe? Então, assim, deixa Deus usar. Será que Deus quer me usar só no altar? Será que Deus quer me usar só nas redes? Não, Deus quer te usar onde você estiver. Né? Se você estiver em qualquer lugar. O meu meio, né, que Deus tinha para me usar ali, era ali, vendendo caldo de cana, cantando. Colocava até a caixa, cantava, não estava nem aí. As pessoas paravam e pessoas pediam assim, canta para mim, que é linda. Aí a Márica depressa cantava. Pessoas drogadas, né? Chegava assim, drogada mesmo, de me parar e falar assim, Isabel, canta para mim. E eu cantava, vai passar. Eu sei que essa luta, porque são pessoas menosprezadas pela sociedade, sabe? Eu fazia igual Jesus me ensinou. Jesus acolhia os pecadores, abraçava, sabe? Eu abraçava ali e falava, não, Deus vai te honrar, você vai largar essas drogas, você vai largar essa bebida. E ali, sabe, eu já batia, jogava o cigarro no chão e pisava. Amém, Isabel. Sabe? Gente, a palavra cura. Deus não está querendo de nós muito, Deus só quer deixar nós ser usados, sabe? Então, assim, deixa Deus fazer, né? E Deus, ele faz. Deus não está contando conosco só no altar. Tem pessoas que só quer microfone, só quer altar, né? Mas Deus Deus conta comigo e Deus sabe meu coração se eu só quero altar, se realmente eu quero pregar e louvar o nome do Senhor, se eu só quero aparecer ou se nos meus bastidores eu engrandeço o nome dele e continuo fazendo a obra dele. É isso que Deus conta. Pode acontecer, de repente, a missionária está até numa fila de um banco e, de repente, alguém te conhecer, você pode orar para mim? Aqui agora, eu não quero nem saber quem está me olhando, você entendeu? Vai falar, crente doida, não tem problema. Os crentes é doido mesmo, né? A Bíblia fala que a pregação do Senhor, o evangelho para o mundo aí é loucura, ninguém vai entender nós. Então pode me chamar de doida, que eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E ao contrário, né? Deus já me deu pessoas para me cuidar do emocional dela, que são maçom. Você acredita? E falaram, já um pouquinho da palavra, e agora eu vou poder, então, falar com você um pouco da palavra. Isabel, acho que eu vou na igreja. Maçom. Falou que nunca mais quis saber da igreja desde quando ele tinha entrado. E aí ele acabou saindo e falou assim, Isabel, arrebentou com a minha fé. Sabe? Então eu vejo o agir de Deus, sabe? Eu já orei por pessoas em atendimento, que eu acabei de fazer a terapia, orei. E ela falou assim, ora pra mim que eu não tô bem espiritualmente. E pessoas ficam possessas, só nós duas aqui assim, ó. Eu falei, Deus, eis-me aqui, Senhor, usa, faz a obra completa. Opera no emocional, mas também opera no espiritual. E foi aquele processo. E você acredita, e ela é católica, daquela assim, ó, daquela praticante. De vez em quando ela manda mensagem para mim, Isabel, você viu que eu tô bem demais?
Isabel, eu te amo. Isabel, eu te amo, sabe? Eu falo assim, ô, minha amiga, eu também te amo. Gente, nós temos que só deixar Deus usar. E o mais ele vai fazer, sabe? Então, assim, eu não olho a aparência, eu não olho... Não, eu quero ser usada como um canal de bênção. Eu quero ser igual a Jesus. Mas, Senhor, me use igual o Senhor usou os apóstolos. Eu quero ser usada, eu quero olhar para as pessoas que necessitam, porque rico não necessita, não, justo. Aqueles fariseus que estão dentro das igrejas, que são cheios da... Não. Deus conta com nós, missionária, que valorizamos almas. Queremos curar almas. Aí sim, né, Deus vai fazer e vai surpreender. E que quando isso acontecer, nós continuamos na posição que Deus quer. Na humildade, na simplicidade, não deixando as raízes, esquecendo a raiz. Né? Tem gente que tem vergonha de falar. Teve uma pessoa que até mandou um direct para mim. Como é que você tem coragem? Eu não tenho coragem de falar. Eu falei, pô, eu tenho. Por que não? Ué, isso é a minha vida. É a minha vida. Não tenho coragem de falar, não. Não tenho coragem de falar de onde que eu vim, não. Porque hoje parece que a pessoa é muito bem. Eu não tenho coragem de falar. Eu falei assim, pois eu tenho. Se eu não falar o que Deus fez na minha vida e o que eu sou, nós somos sepulcro caiado. Né? Eu falei com ela, falei, não, eu falo. Então você vê que tem pessoas que falam, jamais eu ia colocar, eu postando, cantando, ainda vendendo caldo de cana, né? Que é fiura, né? Falar para mim de jeito, nessa fiura. Mas glorificado seja o nosso Deus. É verdade. Se fosse outras pessoas, apagariam aqueles vídeos e agora só no salto, só em lugares chiques, mas a gente é o que é. E aí a gente tem que mostrar aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Vender caldo de cana, e quem ainda continua vendendo caldo de cana não é vergonha nenhuma. Né? A gente não tem que ter vergonha mesmo. Mas a gente vê que no caso da pastora, Deus quis levá-la para outros lugares para atingir mais pessoas. E aí, uma coisa que ela falou é verdade: pessoas doentes ferem pessoas, mas pessoas curadas curam pessoas. Verdade. Hoje ela está curada, e é por isso. Na verdade, essa pessoa que tem vergonha, para mim não está curada. Para mim precisa passar pelo processo aí de transformação e de libertação. Verdade. Né? Pastora, eu fico vendo, né? A gente até agora está muito melhor, mas durante muito tempo, realmente a depressão, eu ouvi isso de uma pessoa mais nova do que eu, já uns 10 anos atrás, falando que achava que a sogra estava endemoniada, ela não é de Deus, porque ela não tinha depressão. Ele não aceitava que tivesse depressão. Então, a gente vem, né, de um histórico assim, é muito errado, equivocado. E desmistificar isso é um processo. Né? Mas a gente está aqui hoje falando isso. E aí, a senhora hoje trabalha com a mente. E eu tenho certeza, que a senhora falou, trabalho com quem não é cristão, não professa fé, mas eu imagino que a senhora também atenda pessoas que são cristãs. A maioria. Né? E que está tudo bem. A maioria? Então, olha só. Porque, gente, por que não procurar uma ajuda? Um terapeuta, um psicólogo, um gastro, né? Um dermatologista? Por que a gente tem essas dificuldades? Outras áreas até já é mais fácil. Mas quando fala do emocional, da mente, sendo que a gente é corpo, alma e espírito, né? A gente precisa acordar para isso, tirar isso da cabeça. Que não é mal, que é coisa do... Pelo contrário, né? Pelo contrário. Ô, pastora, eu sei que hoje, né, a senhora talvez nem precise de entrar numa live pequena, porque quando eu conheci a pastora, gente, ela estava numa live com quase 5.000 pessoas. Olha para você ver como uma pessoa, quando é curada, ela entende que não é sobre ela. A pastora Isabel entende que não é sobre ela. Ficou claro aqui. Quando a senhora falou que sentiu Deus na minha vida, eu quero dizer, pastora, a mesma coisa. Eu senti uma unção na sua vida. Sabe, eu senti uma unção escorrendo assim. Não foi pelo louvor, porque a que canta melhor, é porque agora ela é amiga. Não, é porque Deus, o brilho do seu rosto, a gente sente Deus, a gente vê Deus na sua vida,
sabe? Então eu quero deixar e frisar isso aqui. E quando eu estou falando, eu não falo. Uma vez falaram assim, você está falando mal da sua... Não, gente, eu não falo. Mas eu sou uma pessoa realista. Deus já tem trabalhado muito. Quando nós começamos esse projeto, gente, tinha 200 e poucas pessoas. Para mim já era muito. E aí, hoje, nós estamos com quase 2.000 pessoas. Mas quem faz isso? É Deus. Mas o que eu quero dizer da pastora é que ela estava numa live de 5.000. Hoje, agora, aqui, no momento, só de 16. E o que ela não me perguntou? Quantas pessoas vão estar lá? Qual o alcance da sua live? Não, a preocupação dela não é isso. Como ela disse aqui no início, se atingir uma pessoa, o objetivo foi cumprido. Glória a Deus. Não é verdade? E aí, pastora, eu sei que a senhora não precisa disso, da minha indicação, mas eu gostaria que a senhora falasse aqui um pouquinho. Olha só, a pastora Cássia, pastora Isabel, segue a pastora Cássia. Ela é escritora, ela me enviou 4 livros, assim, com dedicatória, uma gracinha, inclusive, para o chá home que a gente faz, as reuniões aqui em casa. Tem um que vai falar sobre a etiqueta social, que eu vou aproveitar muito aqui nos nossos encontros. Mas ela está falando aqui que está sendo muito bom ouvir a gente. Que bênção, que gracinha. Porque é outra que entende também, né, o trabalhar de Deus. Mas eu queria, pastora, que a senhora explicasse um pouquinho. A senhora só atende presencial, online, só Brasil. Explica para a gente um pouquinho. Olha, a pastora Cássia está te seguindo também. Glória a Deus, vou seguir ela lá. Não acabar aqui, eu vou seguir ela. Deus abençoe, pastora Cássia. Então, missionária, hoje eu estou até uma... Tá aí a Simone aí, acabou de falar, eu tenho sido muito abençoada. Ela mora nos Estados Unidos e ela começou a fazer comigo. Né, Simone, Deus abençoe Simone, uma bênção, né, mulher de Deus, e está fazendo a terapia comigo lá nos Estados Unidos. Olha aí o alcance, né? Então, olha para você ver, não é quantidade, é quem nós temos alcançado, né? E a terapia comigo funciona o seguinte, né? Hoje eu tô como lá na minha cidade, antes de eu sair de lá, então eu estava assim com muitas pessoas lá. Só que aí eu saí de lá, né? Algumas deixam de fazer que quer presencial, só que hoje o negócio é online, né? Hoje está muito fácil, né? Olha por mim, olha aí, Irlanda, Deus abençoe, Valdivino. Então, missionário, quem quiser fazer a terapia comigo, é só entrar em contato, né? Só entrar em contato, pode mandar no direct, e nós podemos fazer online, igual tá a Simone mesmo, e ela está nos Estados Unidos, e eu estou aqui em Minas Gerais, e nós estamos fazendo a terapia com ela. Então, assim, a vantagem do online é que você não precisa sair da sua casa, você faz no seu quarto mesmo, você está ali tranquilo. Mas quem quiser presencial, estando na minha cidade aqui, é tranquilo. Eu também tenho meu consultório aqui hoje já montado, né, na minha casa. Eu atendo aqui também. Né? Então, eu atendo presencial e também online. Só que hoje, né, está sendo só online. As pessoas não querem sair de casa, né? Então, assim, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato comigo, mandar lá no direct. Na minha bio, já vai estar lá também o link para você mandar direto para o número do consultório online. Então, assim, faça terapia, porque o que eu falei, né, a diferença do espiritual com o emocional. Você tem um trauma do passado. O que tem a ver um trauma, por exemplo, de um abuso, de uma rejeição, de um abandono, né? Principalmente nessa fase da criança e da adolescência, que é o que nos leva para a vida, e essa criança interior ferida, ela vai, muitas das vezes, predominar no adulto. Aí você vê alguns comportamentos de um adulto e fala assim, nossa, mas parece que não cresce. Um homem que é criança, vai ver o que ele passou. E isso tem a ver com o espiritual? Não tem, gente. Né? Não tem. Isso são traumas. Então, a gente reprocessa, a gente resignifica a história da pessoa para ela agora ficar livre dessas dores emocionais. O que é a nossa alma? Igual a senhora falou aí uma coisa muito importante. Corpo, alma e espírito. A alma é o quê? O centro das emoções. É tudo aqui. Né? Então, eu sinto. Né? Então, aqui eu choro, eu sorrio, eu fico magoada, eu fico triste, então é tudo aqui. Quando eu não consigo superar, o nosso inconsciente guarda. Guardou qualquer coisa no futuro que acontecer comigo parecido, vai ter aquele gatilho. Vai fazer com que eu lembre lá
daquela rejeição dos meus pais, do abandono, ou de um abuso, ou de algum bullying, sabe? Então, assim, aí a pessoa não consegue romper, a pessoa não consegue vencer, a pessoa fica travada, fica com bloqueio, ela não consegue dar sequência na vida dela, ela começa, mas para. Aí vai haver que ter palavras negativas até dos pais. Você não vai dar nada que presta, você é burra, você é burro, você não é inteligente, e por aí vai. E são palavras que agora, no mundo espiritual, a gente sabe que são pregadas no mundo espiritual. Palavras de quê, gente? De maldição. No nosso emocional, está ali no nosso inconsciente, mas no mundo espiritual, essas palavras agora estão o quê? Pregadas, como se fosse uma parede. Maldição. E que são o quê? Precisam ser o quê? Agora, precisam ser realmente repreendidas, né? Pelo nosso Senhor Jesus, o sangue de Jesus, né? Ele tem poder para isso, o nome de Jesus tem poder para repreender toda maldição hereditária e toda maldição também de palavras que vieram. Eu repreendo toda palavra negativa que veio sobre a minha vida, eu repreendo. Então, isso aí eu já tô trabalhando no meu espiritual, no meu inconsciente, esse cérebro aqui reptiliano que fica aqui atrás, que agora fica tudo armazenado aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai guardar aquelas palavras. Você é burra. Você não consegue. Tem pessoas que eu já fiz isso aqui, estão tratando comigo, falam assim, Isabel, eu não consigo nem assinar um papel direito. Porque eu cresci, minha mãe falando comigo, você é burra, sabe? Você não consegue aprender nada. Você não vai dar em nada. Como é que vai ser? Você não vai ser nada na vida, você não vai conseguir ser nada na vida. Palavras, inconsciente, tá aqui, gente. O espiritual é outro. Então, por isso, assim, olha o tanto que é profundo a gente estudar, né, sobre o psique, né, humano, como é bom estudar. Então, assim, quem quiser entrar em contato comigo, é só falar, né? Eu tenho pacotinhos, né, que fiquem em conta, né, até para pessoas mais simples mesmo, igual eu mesma, né? Então, assim, pretendo ficar rica com isso, porque o meu propósito não é esse, é curar vidas e saber que eu estou dando alto a uma pessoa que fala, Isabel, você mudou a minha vida. E eu falo, não, Jesus mudou a sua vida através de mim. Então, assim, é muito gratificante. Então, quem quiser entrar, está na bio e também pode mandar direct, eu mando o número do meu consultório e vai ser um prazer atender qualquer um que precisar. Ai, que coisa linda. Gente, olha só, minha vizinha querida, a Joyce, está aqui participando conosco. Joyce, ó, um beijo para você. Ela é vizinha colada, a gente quase não se vê, mas um beijo para você. Estou feliz de você estar aqui e eu estou muito feliz mesmo, sabe, pastor? Porque a gente poder ajudar o outro, não tem, né? Não tem assim, não tem nada que a gente. Você não consegue pagar, né? Quando você vê a pessoa realizada, feliz, superando esses desafios, e como a gente disse aqui, né? Ela viveu na pele, muita rejeição, né? Desde pequena, vendo coisas que hoje podiam fazer ela ser uma mulher traumatizada. Mas a gente viu que, é claro, com a ajuda de Deus, Deus em primeiro. Minha mãe costuma dizer, primeiro Deus. Verdade. Sim, mas buscar uma ajuda também. E hoje essa parte de poder ser online, virtual, ajuda muito a gente. Então, o que eu quero pedir? Nós já estamos terminando, mas eu quero pedir para todo mundo que está aqui, comece a seguir, gente, a pastora Isabel Cristina. Olha só, eu vou explicar aqui do jeito que eu aprendi, porque eu em rede social é bem complicadinho. Tá aqui, ó, o título da nossa live. Uma pausa para um café. E tem uma setinha, né, um Vzinho. Clica ali. Você clicando ali, vai aparecer o nome da pastora Isabel, que ela está participando comigo. É só você apertar ali, seguir. Então você vai começar a seguir a pastora. Você tendo a oportunidade, indica para outra pessoa. Sabe quando você tem uma amiga que você fala assim, ela precisa fazer uma terapia. Essa minha amiga está precisando, senão ela vai surtar. E a gente não sabe falar, como falar. O que você pode fazer? Manda para ela. Fala, olha, eu assisti um testemunho, eu achei essa pessoa bacana, eu acho que ela pode nos ajudar. E porque nem nos ajuda, aí você vai e aperta ali e começa a seguir a pastora Isabel. E eu estou vendo aqui que tem pessoas também novatas aqui então, que estão acompanhando a pastora Isabel, e eu quero pedir, comece a nos seguir também. Por quê? Porque a gente toda semana tem uma palavra de fé e esperança. Olha só o que a Joyce está dizendo, nossa amiga aqui. Ela teve pânico, e sempre ouvia
isso, é falta de Deus. Olha só, gente. Olha o testemunho, né, de uma pessoa que eu conheço. É uma pessoa cristã, ela é católica, uma pessoa boa, ela é cristã. E ela falando que eu via isso, que era falta de Deus. Outra pessoa dizendo aqui também que passou por isso. Olha só, pastor Isabel, a gente não tem noção. Olha quantas pessoas falando isso. Verdade. E a realidade que não é nada a ver, né, com o mundo espiritual, não tem nada a ver se você tem Deus, se não tem. Porque senão, né, olha aí a questão de Elias na Bíblia, né? Jonas queria que Deus tratasse com aquela nação de Nínive a todo custo. E Deus queria que ele fosse lá pregar seu arrependimento. E quando ele vê que o povo todo aceitou, e o rei, e todo o povo ali aceitou, o que Jonas vai fazer? Ele agora vai se afastar e vai ficar lá lamentando. Ah, eu quero morrer mesmo, tem jeito não. Né? Então você vê assim, pessoas depressivas. A Joyce falou questão do pânico aí. Então, assim, possa que ela possa ter passado por alguma coisa, uma situação traumática, e aí surgiu. E tem a diferença do ataque de pânico com o transtorno de pânico, né? O ataque de pânico é quando... Olha o outro comentário dela aí, logo abaixo, para a gente já entendendo. Deixa eu olhar aqui. Até descobrir que foi trauma, tá vendo? De medo que a minha mãe sempre colocava na gente. Tá vendo aí? Então, você vê, não tem nada a ver. Aí, conforme gera um gatilho, alguma coisa parecida que a pessoa sofre, ela já tem aquele ataque de pânico, crise de ansiedade, né? E o ataque de pânico, ele é diferente do transtorno. O transtorno de pânico, ele acontece com a pessoa, tá tudo bem, de repente dormindo, ela já... A sensação de morte, né? Você tem que correr para o hospital, né? Esse é o transtorno, que não está acontecendo nada, e aí até para as pessoas saberem a diferença. O transtorno é quando você está bem, por exemplo, dormindo, acontece muito com a pessoa dormindo, nós duas estamos aqui, de repente, eu já quero a sensação de morte, falta de ar, sudorese, né, que é o suor frio, e aí aquele ataque cardíaco, e eu vou para morrer mesmo, parece que eu vou morrer. Costuma chegar no hospital, fazer eletro, e está tudo bem. Esse é um transtorno de pânico. Você estava bem e, de repente, veio. O ataque de pânico é quando você vai passar por uma coisa muito parecida. Por exemplo, você tem fobia de avião. E aí, quando você sabe que você vai fazer uma viagem de avião, por exemplo, e aí quando você já vai para poder entrar no avião, já começa aquele ataque. Aquele medo, né? Aquela sensação. Meu Deus, que medo. Que medo. É um ataque. Simplesmente aconteceu o ataque ali. E possa que, no caso da Joyce aí, pode ter sido isso, né? Veio esses medos, né? Quando acontecia alguma coisa parecida com o medo que a mãe fazia ela ter, aí acontecia esse gatilho e aí vinha o ataque de pânico. Né? Espero que você esteja bem, Joyce, né? E que Deus te cubra aí com todas as sortes de bênção. E esqueça o passado e viva o presente. É verdade. O pastor, e olha só como é que essa área é tão abrangente, né? Eu não preciso fazer terapia porque eu estou bem, eu não estou doida. Então tem gente que pensa, leva por esse lado, né? Mas olha quanta coisa a gente pode aprender, mesmo aparentemente estando bem, ou então estando realmente bem, mas quanta coisa a gente pode aprender para não fazer com os filhos, não fazer. Então, assim, é muito abrangente essa área da terapia. Né? Você não precisa estar em crise para fazer. Isso, não. O que é a terapia? Eu acho até que eu falo. Então, quando eu falo, quando eu vou falando, eu vou sendo curada. E muitas das vezes a pessoa não quer falar com um parente, a pessoa não quer falar com um amigo, coisas íntimas. E na terapia você tem esse abraço, esse conforto, e ninguém vai estar te julgando. E hoje, infelizmente, ninguém quer parar para ouvir ninguém. Né? Então, o terapeuta, quando você principalmente procura um terapeuta cristão, é muito bom. Por quê? Se você é cristã, então ele vai saber te ajudar, se é a área espiritual, se é uma área realmente emocional. Né? Então, assim, é muito importante. Olha para você ver, missionária, rapidinho aqui, uma coisa que eu não contei. O meu pai, mas a minha mãe separou, né? Passou uns anos, separou. E aí, meu pai... ficou naquela vida de jogatina e bagunça e bebida, e até que ele ficou doente, ficou muito ruim, e ele tinha problema do coração, e aí ele foi parar na hemodiálise. Os rins dele parou de funcionar. E aí o meu irmão cuidou dele um tempo, depois ele veio morar comigo. E aí eu vi o meu pai, sabe, numa situação muito complicada. Eu ia com ele fazer hemodiálise 3 vezes na semana, e aquilo ali foi mexendo na minha cabeça, porque eu chegava lá, tinha dia com ele,
a pressão dele caía, chegava com ele desmaiado, eles tinham que aplicar a adrenalina dele e fazer massagem cardíaca para ele não morrer. Então, aquilo ali foi muito traumático para mim. Com isso, eu passei a tomar antidepressivo de manhã. Eu não tinha ainda começado a estudar, não. Eu comecei a tomar antidepressivo, eu comecei a tomar remédio para dormir, eu comecei a tomar remédio para o coração. Eu comecei a ter ritmia cardíaca noturna. E ainda eu descobri só depois de estudando que eu tinha eu não tinha ataque do pânico nem crise de ansiedade. Eu tinha transtorno do pânico por causa dos traumas que eu vi, o que eu tinha visto tudo com meu pai. E acabou que meu pai foi ficando ruim, faleceu. Morreu comigo em casa, foi eu que fechei os olhos dele, sabe? Então, assim, sabe? Foi um processo muito doído, tem 3 anos só que ele morreu. E assim, com isso tudo, eu fiquei doente da mente. Não tinha nada a ver com o espiritual. E eu fui para o médico, né? Procurei cardiologista, me mandaram para o cardiologista, falou, você está com o coração acelerado, né? Então não tem o porquê. Fui lá, fiz tudo quanto é exame do coração, não deu nada. E aí falou assim, eu acordava já aquela sensação de morte, né? Vinha do nada. E aí hoje, estudando, eu entendi que eu tinha ataque do pânico. Eu fiz essa terapia, porque antes da gente curar a pessoa, a gente passa primeiro, aí eu fui descobrir tudo. Hoje eu não tomo remédio para coração, não tomo remédio para ansiedade, não tomo remédio para dormir e estou muito bem. Não tinha nada a ver com o espiritual, simplesmente foi alguns traumas que eu passei, vendo meu pai passando muito mal, e aquilo ficou na minha mente, gerou o quê? O transtorno de pânico. Né? E fui curada. Por quê? Porque, primeiramente, busquei em Deus, né? Falei, Senhor, tenha misericórdia de mim. Né? Isso não é vida. Né? Eu não quero ficar dependente de remédio. Né? Mas eu busquei o Senhor e, através da terapia, eu descobri a cura. Que eu fui falar tudo o que eu passava com meu pai. E que as pessoas que estavam ao meu redor, muitas das vezes, não queriam ouvir. Fui curada, sabe? Então, as pessoas que estão aí, aprenda isso, né? Se está precisando, procure uma pessoa. Procure um profissional capacitado, né? Para quê? Para te ajudar, para você poder falar tudo que está acontecendo, porque a cura vem pela fala. Quanto mais eu falo, mais eu alivio aqui dentro. E aqui também fica, né, realmente curado. É verdade. Gente, é muito vasto esse assunto, né? A gente ficaria aqui a tarde toda falando. Verdade. Mas lembre dessa frase: pessoas curadas curam pessoas. Então, para você poder ajudar, querer ajudar, você tem que estar bem. E aí, sempre é tempo. Eu acho que Deus marcou esse encontro aqui. Eu acho não. Eu tenho certeza que Deus marcou esse encontro aqui para dizer para você, olha, tem solução. Isso que você está sentindo, né? Todos esses transtornos aí. Ou se você conhece alguém que você quer ajudar, se cure e ajude sim. É muito gratificante. Fica aqui o nosso convite. Tem uma gama enorme de pessoas que você pode seguir. A gente não está fazendo propaganda da pastora Isabel. Claro que se você quiser, ela vai achar aí uma vaga na agenda, vai te encaixar. É uma pessoa que a gente pode dar testemunho, acredita no trabalho, né? Mas tem outras pessoas também. Procure aí uma pessoa, peça indicação. Eu estou te dando essa, mas tem outras pessoas. Mas busque ajuda, sabe? Vai de encontro, porque realmente vai fazer bem para você. E a gente vai poder ajudar mais pessoas. Se hoje, nesta tarde, pastor Isabel, a gente pôde ajudar uma pessoa, eu creio que a gente pôde ajudar mais. Mas se a gente pôde ajudar uma pessoa, foi concretizado, né? Foi cumprido o objetivo. Essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram. Depois essa live também vai para o nosso canal no YouTube. Inclusive, eu quero te convidar para começar a seguir a gente lá. Tem muita mensagem boa, poderosa lá. E aí você vai, manda para alguém. Uma forma que você tem de abençoar alguém é encaminhando palavras boas, sabe? Palavras positivas. Olha o poder da palavra, já foi falado aqui. Nós não vamos voltar ao testemunho, à pregação. Mas depois, você que entrou depois, pega desde o início, sabe? Desde a oração do início, desde boas-vindas, desde os louvores que mexeu com a nossa alma. Então, realmente, pastora Cássia, foi uma tarde agendada pelo Senhor. Então, assim, eu convido você, nós já vamos orar agora para terminar, mas a pastora Isabel, fica aqui o nosso convite para você vir trazer uma palavra para nós. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção também. Hoje, gente, testemunha a palavra.
Mas eu estou dizendo o seguinte, uma palavra é da Bíblia. Hoje ela contou um pouco da história dela, né? E você compartilha mesmo com outras pessoas. Vamos abençoar, né? Se nós podemos nos abençoar, por que não fazer? É muito gratificante. Amém. Então eu quero aqui, eu quero aproveitar que a pastora Cássia está aqui. Semana passada eu fiz uma live de agradecimento, de gratidão. Eu quero te agradecer a todos vocês que estão conosco sobre o nosso Shalom. Então assiste lá também. E muito obrigada a todos vocês que têm apoiado o nosso trabalho. Pastora, pode fazer mais alguma consideração e depois a senhora nos despede com oração, por favor. Amém. Deus abençoe, né? Só tenho te agradecer por essa oportunidade, por esse convite, né? Nós estamos aí juntas agora, nós estamos aí juntas aí nessa batalha. Vamos sim fazer mais lives, né? Poder falar sobre o espiritual, o emocional, né? Para as pessoas conseguirem entender, porque muitas das vezes parece que teve até um aqui que falou aqui, né? Teve acho que é Tiago, né? Falou por várias vezes, eu queria sair correndo, né? Do carro da academia, porque parecia que eu estava louco. Né? Então, muitas das vezes a pessoa não compreende, né? E ao invés dela ter palavras que vão ajudar ela encontra palavras para poder falar: você está com demônio, você está com isso, você está com aquilo. E não é assim, né, gente? A gente tem que aprender a ter até o discernimento que a Bíblia fala que é um dos dons e que nós precisamos buscar. Né? Mas eu só tenho que te agradecer, tá, missionária? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. É bênção para mim ter te conhecido, prazer imenso. Né, tá te conhecendo, estar com você aqui nessa tarde, falando um pouco da minha história, do meu testemunho, né, de vida mesmo, de superação e tudo que Deus tem feito. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus guarde a sua casa, a sua família, continua nesse projeto lindo que você tem, né, aqui e com as mulheres, né, e eu acredito que Deus vai fazer muito mais além do que você pensa, do que você imagina, porque os projetos do Senhor, os pensamentos do Senhor são muito mais maiores do que os nossos. Que Deus possa abençoar cada um que esteve nessa live, aqueles que já entraram e saíram, aqueles que ainda vão ver. E vou estar orando sim pela vida de cada um e que Deus possa te prosperar, tanto no conhecimento, mas também te engrandecendo na fé, né? E que possa perseverar no nosso coração as 3 palavrinhas mais importantes da Bíblia: a fé, a esperança e o amor. E o maior de todas é o amor. Se nós conseguirmos manter o amor no nosso coração, nós vamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos nessa tarde. Que live abençoada. Que projeto, Senhor, que esta mulher tem, meu Pai, de estar alcançando vidas. Isso é um plano do Senhor na vida dela. Eu te louvo, eu te glorifico pela vida dela. Continua abençoando a nossa missionária, irmã Valéria, que o Senhor venha estender, meu Pai, bênçãos e bênçãos sem medida sobre o lar dela, repreendendo todo mal, todo levante no mundo espiritual contra a vida dela, Senhor, contra a família, que as bênçãos do Senhor, meu Pai, possa estar sobre a vida e sobre a família, sobre a casa da tua serva. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te apresentar cada um que esteve nessa live, cada um que está conosco aqui agora. Meu Pai, pessoas que estão enlutadas, igual a Elza aí pediu, que perdeu a mãe. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Joyce, e tantas outras pessoas que estão aí com problemas emocionais. Meu Pai, que estão em dificuldades, mas o Senhor conhece cada uma das necessidades dos teus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, no mundo espiritual, eu quero repreender todo levante, todo ataque, toda seta, todo dardo inflamado do inimigo. Meu Pai, tudo aquilo que vem contra a vida deles, contra a casa deles, contra a família. Meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus todo mal. Meu Pai, também quero abençoar o corpo. Que o Senhor venha repreender toda enfermidade, que o Senhor venha trazer cura. E eu quero pedir ao Senhor também que traz cura no emocional. Meu Pai, que o Senhor venha fazer algo novo na vida desses que estão aqui, daqueles que ainda vão ver. Meu Pai, que o Senhor possa fazer um reboliço, que o Senhor possa fazer, meu Pai, algo novo, uma coisa nova na vida deles. Meu Pai, entra com a providência. Meu Pai, eu te peço nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, ou meu Pai, até a madrugada, aquele que está vendo, que ele venha ser curado, que ele venha ser impactado pelo poder da tua palavra. Meu Pai, porque operando o Senhor, ninguém impedirá. E eu profetizo vida, eu profetizo bênção, eu profetizo cura, eu profetizo libertação.
restauração, eu profetizo transformação, eu profetizo, meu Pai, mudança de vida, mudança de mente, renovo espiritual e renovo na mente, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa cada um, é o que eu te peço, eu entrego em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Pastora, muito obrigada. Eu te disse que eu sinto que Deus vai te levar a muitos lugares que você nem imagina. Amém. Talvez até lugares que já riram de você e hoje vão ter, né, que te convidar e parar para ver a transformação que Deus faz. Tem lugares que os seus pés não vão pisar, mas a sua voz vai chegar, a sua vida vai chegar. Amém. Agora, o desejo do meu coração é que Deus traga os seus pés para perto de mim, para que eu possa te dar um abraço pessoalmente, porque é o desejo do meu coração. Enquanto isso, receba meu abraço virtual, o desejo do nosso coração, que as mais ricas bênçãos do céu abunde sobre a sua vida e a sua família linda. Deus continue te abençoando. Amém, pastora. Deus abençoe. Beijo. Em nome de Jesus, nós vamos se ver pessoalmente ainda. Em nome de Jesus. Deus cumpre o desejo. Amém. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém, querido. Gente, um beijo para todos vocês que aqui estão conosco. Muito obrigada. Foi muito bom a sua participação. Fique conosco e tenha, assim, um final de semana, um resto de semana abençoado na presença do Senhor. Um beijo grande, carinhoso para cada um de vocês. Deus te abençoe. Fique com Jesus. Amém.